Muito boa tarde a todos. Estamos agora começando uma nova modalidade aqui na Igreja Batista Central, com estudo em etapas, né? E como estamos começando hoje, essa nova fase, vamos estar fazendo então uma parte introdutória sobre o que iremos trabalhar. E o tema que eu achei interessante trabalhar está aqui, ó, o cristianismo e a eclesiologia. Palavra um pouco difícil de falar, né? E muitos devem estar se perguntando, rapaz, isso vai ser uma coisa muito chata. Só que na verdade é muito simples, tá? Mas antes de eu falar o porquê que eu escolhi esse tema, eu vou estar falando o que significa essa palavra. Quando vocês olham essa palavra eclesiologia, vocês lembram um pouco aquela palavra, ou aquele livro da Bíblia, chamado o quê? Eclesiastes. Tem muito a ver quando você olha. Pois bem, a ideia é essa. No princípio, aquele livro, né, quando for traduzido do grego, significa assembleia, eclesia, né? É um grupo de pessoas, né, que estão juntos em algum interesse comum. E quando veio do hebraico, Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, ele é chamado de o congregante. No caso, foi dado a Salomão, né? Ele queria reunir as pessoas de Israel, todos aqueles, no templo. Então, com o passar do tempo, nós acabamos utilizando essa palavra para igreja. Então, quando falamos eclesiologia, estamos dizendo que é um ramo que estuda o quê? A doutrina da igreja e a sua importância. Então, essa é a primeira parte. E o mais interessante é a relação que vamos estar fazendo com o cristianismo, né? Só que a eclesiologia também, ela é uma parte da teologia sistemática. Mas você falou, poxa, você disse que não tem muita palavra difícil no princípio, era só aquela. Pois é simples também. A teologia sistemática é o estudo de Deus, só que divide em várias partes. A parte da Bíblia, o estudo só para a Bíblia, o cristianismo só com Cristo, não é? A soteriologia, o estudo da salvação, e entre outros, a escatologia, os fins dos dias, dos tempos, e em especial a da igreja, né? Nós vamos estar conversando um pouquinho. Só que quando falamos em igreja, é muito bom deixar claro para o que iremos tratar, nós não estamos falando de templo, que tem uma confusão muito grande quando se fala em igreja e quando se fala em templo. O templo ele vem muito antes de Cristo. E o templo é praticamente um espaço, é um lugar arquitetônico separado para alguma prática religiosa. Mas quando falamos de igreja, pelo menos no contexto atual, estamos falando de quê? Em pessoas, não é uma instituição, um grupo de pessoas. Porém, quando falamos em igreja, são sempre pessoas. O corpo de Cristo. Esse grupo separado, essa é a igreja, e essa é a diferença. Porque senão vamos começar a achar que quem criou a igreja foi Salomão. Não, Salomão foi o criador da igreja, por quê? E Salomão foi quem deu início ao templo. Olha a bagunça que fica na nossa cabeça quando pensamos dessa forma. Então é sempre bom separar. Uma outra coisa é quando as pessoas hoje em dia, elas viram para você e perguntam, olha, onde é a sua igreja? Ah, minha igreja é rua tal. Está errado, mas como nós podemos ver, a prática, né, de acordo com os tempos, acabamos trazendo para a realidade de que a igreja representa também um lugar. Isso é um erro. E então, o cristianismo e a eclesiologia. E agora tem uma pergunta, né? A pergunta é por que eu escolhi esse tema? Já que nós falamos da teologia sistemática, nós falamos que há vários estudos de Deus separados em várias partes, em várias etapas, e o cristianismo é uma delas, e a eclesiologia é outra. Parece que foi feito um dualismo. Então o tema é justamente por isso, porque está parecendo que a ideia da igreja, para algumas pessoas, a igreja, não a igreja de Cristo realmente, a igreja, ela está querendo virar um estudo à parte do cristianismo, que é criar pernas próprias e
desenvolver sua própria história. Isso está errado. Porque o cristianismo, ele é completo. E a igreja, ela faz parte de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Então, por isso a nossa escolha. Vamos estar trabalhando em cima disso. E eu gostaria de passar já ao próximo slide. As etapas que iremos estudar e trabalhar. Né? A primeira delas está aqui. Os pontos importantes a ser tratados nesse estudo. A primeira, eu dividi em 3 partes principais, né? Mas a primeira é a relação da igreja com a sociedade, a relação da igreja com a política, polêmico, a relação da igreja com a cultura, hoje em dia polêmico, a relação da igreja com a salvação, polêmico, e que é essa, a relação da igreja com outras religiões, muito polêmico. Irmãos, claro que isso aqui é um estudo que vai ser feito pela Bíblia e, claro, vai ser colocado também pela uma opinião do autor desse estudo. Não é? Então, levantamos aqui o primeiro ponto, bastante polêmico. Vamos ver o segundo ponto. Né? Pronto. Pontos importantes a ser tratados. Religião contemporânea. Por que eu coloquei contemporânea? Para deixar claro, porque nós temos a ideia de que isso são problemas que só estão acontecendo hoje em dia. Não. Nós vamos estar conversando mais para frente e ver que esses problemas que envolvem a igreja ocorreram no passado, em toda a sua história. Nós temos esses pontos, então por isso coloquei aqui as reticências. Os pontos positivos da religião, os pontos negativos da religião. Olha isso aqui. Os limites da religiosidade. Meu amigo, se o primeiro ponto foi polêmico, esse segundo ponto também não fica tão atrás não. Vamos então para o terceiro e último ponto que vamos estar tratando no estudo. A relação do cristianismo e igreja, ou seja, já é a parte mais geral. E dentro dela, vamos estar vendo os ritos, vamos estar vendo a visão do reino de Deus. Claro, essa visão do reino de Deus, ela é mediante a visão que Jesus Cristo colocou na Bíblia. É essa visão que vamos estar tratando com relação ao cristianismo e à igreja. E por último, a importância da igreja para o mundo. Depois de tudo passarmos, nosso estudo, vamos estar colocando aqui, pegando esses pontos importantes, está vendo isso aqui, o quão importante é a igreja para o mundo. Então, vamos ter uma boa caminhada por aí, e é um grande prazer que tenhamos um bom estudo.